Meditações no Evangelho de João. João, capítulo 3, do verso 22 ao verso 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A passagem de hoje contém o último testemunho de João Batista sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fiel homem de Deus permaneceu o mesmo até o final de seu ministério. O mesmo em suas visões sobre si mesmo e o mesmo em suas visões sobre Cristo. Feliz é a igreja, cujos ministros são tão firmes, ousados e constantes em uma única coisa como foi João Batista. Primeiramente, nós vemos nesses versículos um exemplo humilhante de pequenas invejas e do espírito de facção que podem existir entre aqueles que professam o cristianismo. Somos informados de que os discípulos de João Batista ficaram ofendidos porque o ministério de Jesus começou a atrair mais atenção do que o ministério do seu mestre. Eles vieram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. O espírito manifestado nesta queixa é muito comum nas igrejas de Cristo, infelizmente. A sucessão desses reclamantes nunca falhou. Nunca faltam religiosos que se importam mais com o aumento do seu próprio grupo do que com o aumento do verdadeiro cristianismo. As pessoas não se alegram com a propagação da fé cristã se essa propagação não estiver acontecendo dentro de sua própria denominação. Há uma geração que não consegue ver nenhum bem sendo feito, exceto nas suas próprias congregações. Essas pessoas parecem estar dispostas a fechar as portas do céu para todo aquele que não pertence às suas fileiras. O verdadeiro cristão deve vigiar e orar contra o espírito manifestado pelos discípulos de João. Ele é muito insidioso, muito contagioso e muito prejudicial à causa de Cristo. Nada contamina tanto o cristianismo e dá aos inimigos da verdade uma oportunidade tão grande para blasfemar como a inveja e o espírito de facção entre os cristãos. Onde houver a verdadeira graça, devemos estar prontos e dispostos a reconhecê-la, mesmo que esteja fora de nosso próprio círculo. Devemos lutar para dizer, como o apóstolo Paulo: se Cristo está sendo pregado, alegro-me sim e me alegrarei. Se o bem está sendo feito, devemos ser gratos, mesmo que não seja feito da maneira que pensamos ser a melhor. Se almas estão sendo salvas, devemos ficar contentes, seja qual for o meio que Deus julgue conveniente empregar. Em segundo lugar, nós temos também nesses versículos um esplêndido modelo de verdadeira humildade piedosa. Vemos em João Batista um espírito bem diferente daquele demonstrado por seus discípulos. Ele começa estabelecendo o grande princípio de que a aceitação dos homens é um dom especial de Deus e que, portanto, não devemos criticar quando outros têm mais aceitação do que nós.
Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João Batista também continua lembrando aos seus seguidores de que alguém maior do que ele estava vindo. Ele afirmou: eu disse, eu não sou o Cristo. Então, ele compara o seu ofício ao de amigo do noivo, em comparação com o ofício do noivo, que é Jesus. E, finalmente, ele afirma solenemente que Cristo precisa tornar-se cada vez maior, enquanto ele mesmo deve se tornar cada vez menos importante, até que, como uma estrela eclipsada pelo sol nascente, ele desapareça completamente. Uma mentalidade como esta, meus irmãos, é o mais alto grau de graça ao qual o homem mortal pode alcançar. O maior santo aos olhos de Deus é o homem que está mais plenamente vestido de humildade. Vocês sabem qual foi o segredo de grandes homens de Deus como Abraão, Moisés, Jó, Davi, Daniel, Paulo e João Batista? Todos eles foram eminentes homens de humildade. Ainda que vivendo em épocas diferentes e desfrutando de diferentes graus de entendimento, no aspecto da humildade, todos estavam de acordo. Portanto, caminhemos nos passos deles. Busquemos com ardor os melhores dons, mas acima de tudo, busquemos a humildade. O caminho para a verdadeira honra é ser humilde. Nenhum homem foi tão louvado por Cristo como o próprio João Batista, que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em terceiro lugar, vemos também nesses versículos uma declaração instrutiva sobre a honra e a dignidade de Cristo. João Batista ensina a seus discípulos, mais uma vez, a verdadeira grandeza da pessoa cuja popularidade crescente incomodava seus discípulos. Mais uma vez, e talvez pela última vez, ele proclama Jesus Cristo como aquele digno de toda a honra e de todo louvor. Ele usa várias expressões impactantes para transmitir uma ideia correta da majestade de Cristo. Ele fala de Cristo como o noivo da igreja, como aquele que vem de cima, como aquele a quem Deus enviou, como aquele a quem o Espírito foi dado sem medida, como aquele a quem o Pai ama e em cujas mãos todas as coisas são entregues. Crer em Cristo é a vida eterna e rejeitá-lo é a ruína eterna. Cada uma dessas frases está cheia de profundo significado e tem material para um longo sermão. Todas elas mostram a profundidade e a altura das conquistas espirituais de João Batista. Não podemos encontrar em nenhum outro lugar palavras mais honrosas do que estas, ditas por João Batista a respeito de Jesus. Portanto, esforcemo-nos para manter as mesmas visões de João Batista sobre Jesus Cristo. Nunca podemos fazer demais por Cristo. Nossos pensamentos sobre a igreja, sobre o ministério e sobre os sacramentos podem facilmente se tornar excessivos e exagerados. Contudo, nunca podemos ter pensamentos altos demais sobre Cristo. Nunca podemos amá-lo demais, confiar nele demais, descansarmos nele demais ou falarmos dele demais. Não há excessos nessas coisas. Ele é digno de toda a honra que podemos dar-lhe. Ele será tudo no céu. Portanto, que desde já ele seja tudo em nossos corações aqui na terra. Por fim, temos nesses versículos uma afirmação ampla da proximidade e da presença da salvação dos verdadeiros cristãos. João Batista declara: quem crê no Filho tem a vida eterna. Percebam que a promessa não é um privilégio distante. Quem crê no Filho tem a vida eterna, assim que crê. O perdão, a paz e o título completo para o céu são posses imediatas. Essas posses pertencem ao crente no exato momento em que ele coloca sua fé em Cristo. Elas não serão mais completas, mesmo que viva até a idade de Matusalém. Isso porque nós já recebemos essas posses totalmente completas, sem nenhuma falta. A verdade diante de nós é um dos privilégios mais gloriosos do Evangelho. Não há obras a serem feitas, não há condição a ser cumprida, não há preço a ser pago, não há longo período de provação a ser passado para que um pecador seja aceito por Deus. Basta crer em Cristo e ele será imediatamente perdoado. A salvação está próxima do maior dos pecadores. Basta arrepender-se e crer, e nesse dia a salvação será dele. Por Cristo, todos os que creem são imediatamente justificados de todas as coisas. Deixemos então que essa passagem examine o nosso coração.
Se a fé em Cristo traz consigo privilégios presentes e imediatos, isso significa que permanecer incrédulo é estar em um estado de tremendo perigo. Se o céu está muito perto do crente, isso significa que o inferno deve estar muito perto do incrédulo. Quanto maior a misericórdia que o Senhor Jesus oferece, maior será a culpa daqueles que a negligenciam e a rejeitam. Nas palavras de João Batista, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.